Bom dia, queridos! Seja bem-vindo a mais um Meu Dia com Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto extremamente urgente. Sabia que há algo que mata mais todos os dias do que as duas guerras mundiais juntas? Sim, existe. E é o pecado. O pecado está dentro de todo o coração humano, dentro do coração das 7 bilhões de pessoas que há no mundo hoje. E as pessoas, dia após dia, estão indo às multidões para o inferno, sendo condenadas. E o que é que isso tem a ver conosco? Nós temos o remédio. Nós temos aquilo que pode impedir delas serem mortas. E não estamos falando aqui de simplesmente morrer de uma enfermidade, morrer de um acidente, a morte do corpo, mas a morte de algo muito mais importante. Estamos falando que essas pessoas estão morrendo nas suas almas. A alma delas está morrendo sem Deus. E isso é extremamente impactante porque a Bíblia nos mostra as realidades de quem morre sem Deus. A realidade é condenação eterna. Ir para um lugar que só há sofrimento, ranger de dentes e choro. Ir para um lugar que o fogo não se apaga. Ir para um lugar que não tem saída. Ir para um lugar que não tem mais como se arrepender, não tem como sair de lá. Você só tem a ira de Deus sobre você. É para este lugar que as pessoas estão indo todos os dias e nós temos o remédio para elas. Agora a pergunta é: por que é que nós não dedicamos todo o nosso dinheiro, todo o nosso tempo, toda a nossa atenção, os nossos recursos, a nossa preocupação, os nossos talentos, nossos dons para anunciar o Evangelho ao maior número de pessoas possível e discipular todos que estão ao nosso redor? É muito interessante a palavra que está lá em Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 a 21. O povo de Israel, desobediente, deixou a lei do Senhor, rebelde, coração duro, ficou cativo na Babilônia. Deus os mandou para lá. Mas a misericórdia de Deus excede a isso. E Deus levanta o profeta Ezequiel para pregar ao povo de Israel cativo, para que eles ouçam a voz do Senhor, se arrependam dos pecados, voltem para a lei do Senhor e obedeçam a Deus. Agora o que é interessante é que Deus responsabiliza Ezequiel para avisar ao povo para que se arrependam. Mas Deus não responsabiliza Ezequiel se o povo vai ouvir ou não. Isso é uma responsabilidade das pessoas. Mas a responsabilidade de Ezequiel é falar, é avisar, é ver a pessoa caminhando para um precipício, para a morte, dando um passo, dando outro, e não vendo o abismo. E Ezequiel gritar, parar, falar para essa pessoa: ei, não continue, você vai morrer. E Jesus traz essa urgência para as nossas vidas, nós cristãos. Deus tanto amou o mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou livremente para pagar o preço dos nossos pecados. E agora, Jesus, antes de ascender aos céus, após ressuscitar, ele dá uma ordem, uma grande comissão a todo aquele que quiser segui-lo. Mateus 28, 19 a 20. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E lá no Evangelho de Marcos, Marcos ainda coloca de outra forma. Jesus diz: vão ao mundo e preguem o Evangelho. Queridos, nós temos uma grande responsabilidade. E nós temos ainda um grande privilégio. Foi-nos confiado o remédio para impedir a morte das almas das pessoas. Precisamos avisá-las que Jesus morreu por cada uma delas. Tanto as amou que morreu por elas. Agora, se elas vão ouvir ou não o Evangelho, se elas vão ou não se arrepender, isso é uma responsabilidade delas. E também o trabalho de converter o coração delas, de abrir os olhos delas, é do Espírito Santo. Mas Deus nos responsabiliza quando nós lemos na palavra de Deus que no juízo final nós prestaremos conta a Deus de tudo o que fizemos aqui na terra. Seja cristãos,
seja judeus, seja ímpios, todos nós vamos prestar contas a Deus de tudo o que fizemos aqui na terra. Vamos prestar contas de como usamos nosso dinheiro, o tempo, o que nos preocupamos, o que conquistamos. Se isso teve as almas como prioridade. Pergunta: quantas pessoas você já discipulou nessa sua vida cristã? Quantas pessoas nós já evangelizamos? Quantas pessoas nós tivemos o privilégio e a alegria de ganhar para Cristo? Será que nós temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar? Será que o nosso coração está tendo a urgência da mensagem do Evangelho? Parece que nos falta fé. Parece que muitas vezes somos incrédulos. Porque não é possível que nós estamos sabendo a terrível realidade do inferno. Isso não nos dá compaixão. Isso não faz a gente entregar toda a nossa vida. Queridos, precisamos orar. Precisamos pedir essa visão que Deus deu a Ezequiel do desastre que estava o povo de Israel. Precisamos falar com Deus: Senhor, me dá a visão também do desastre que está esse mundo. Senhor, me faz parar de ficar comprando tantos brinquedos e gastando tanto tempo jogando fora com entretenimento. Senhor, me faz gastar a minha vida pelas almas. É as almas. Precisamos pregar o Evangelho a elas. Elas estão morrendo todos os dias, sem Deus, arruinando suas vidas e a sua eternidade. Precisamos orar a Deus: Senhor, me faz crer, Deus, na realidade que o Senhor me mostra na sua palavra. Precisamos fazer isso, queridos. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que sejamos avivados para essa imensa tarefa que Jesus nos deu. Dê um gostei nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe e um forte abraço.